Porque às vezes as pessoas elas tendem a achar que a criatividade é uma coisa muito louca, assim, né? Só que, cara, eu vejo a criatividade de uma forma muito mais metódica e racional até às vezes. Quando eu não tô fazendo a minha rotina, as coisas do meu jeito, as coisas estão organizadas, a minha mente não consegue criar, assim. A gente pode ouvir pregação, pregadores muito bons, e ir em lugares muito legais, ter uma vida até de oração e tal. Mas se a gente não lê a Bíblia, como é que a gente vai saber julgar o que a gente tá ouvindo, né? Que dica você daria pra alguém que gostaria de ser um criador de conteúdo e viver, assim, quem sabe, um dia integralmente disso? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Que alegria chegar até você nessa mesa abençoada de comunhão. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos juntos aqui com um episódio novo, com um convidado sentado aqui nessa mesa, para a gente poder ter uma troca de ideia, e o objetivo final é sempre o mesmo: testemunhar para que você saia mais parecido com Jesus. E olha, antes da gente ir para o nosso episódio hoje, você já sabe quem está aqui comigo, você clicou aí, né? Eu queria só indicar um livro para você, que é um dos últimos que a gente lançou, Vão e Façam Discípulos. Escrevi junto com o Fábio Coelho e eu tenho dito que é um dos livros mais importantes que eu escrevi, porque é um livro sobre obedecer à ordem de Jesus de participar da sua missão. A gente ouve bastante sobre discipulado, mas a grande pergunta é, como é que faz para discipular? Então olha o subtítulo: um manual bíblico de como discipular pessoas. Vai te ajudar muito no cumprimento dessa missão, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu. Vamos embora então pro podcast de hoje. Lara Santana, obrigado por você estar aqui. O prazer é todo meu, tô muito feliz, de verdade. Nossa, eu tô muito feliz, fazia tempo já que eu queria parar pra gente ter essa conversa, né? E finalmente deu certo aí as agendas. E aí você falou que tá em São Paulo para um projeto, uma gravação que você tá fazendo. Tô gravando aí um projeto que tô muito feliz, na verdade, tô muito feliz e ansiosa pra contar, só que a gente ainda não pode. Beleza, top secret. Aí fiquei feliz que eu falei, agora que a gente vai ficar um tempo maior, vamos tentar ir lá e tal. Porque eu sou muito fã do podcast, ouço pra caramba. E, uma honra pra mim estar aqui, de verdade. Muito legal, muito legal. Eu também, cara, acompanho, eu acho que eu acompanho, assim, desde o início mesmo, assim, que você começou a fazer os vídeos e eu e a Val, de vez em quando, chega lá cansadão assim, a gente deita na cama, né? E fica os dois vendo e trocando. Olha esse, né? E vendo as coisas engraçadas, assim, e aquele momento de relaxar. E é muito legal você poder ir para um conteúdo sem medo, né? Uhum. A gente brinca, assim, que a rede social hoje, como é um feed que você tá rolando, cara, é como se você tivesse com a boca aberta ali, deixando pessoas jogar coisas dentro da sua boca. Então, assim, é um perigo, né? Qualquer momento pode aparecer algo que ofende a santidade de Deus e que vai fazer mal pra você, né? Mas é muito bom você poder pegar um conteúdo e falar, cara, eu posso ver isso aqui livremente, porque eu sei que a pessoa que tá ali atrás fazendo pensa em tudo isso, né? Pensa no humor que tá fazendo, né? Mas eu queria te perguntar, como é que você começou? Eu li aqui que uma das questões, né, você é formada em propaganda, publicidade e propaganda, e atriz, roteirista. Você sempre curtiu essa parada de atuar? Cara, meu pai tem uma escola de teatro lá no Espírito Santo. E aí, eu sempre gostei muito, assim, de atuar. Eu acho que a primeira vez que eu subi no palco, eu devia ter uns 5 anos de idade, assim. E eu era muito tímida. Meu pai me colocou nas aulas porque eu era muito tímida. Eu era do tipo que, assim, a minha primeira peça, pra você ter noção, ninguém ouvia a minha voz. Então, às vezes, o pessoal fala assim, não, essa menina aí, ela tem o dom, né? Nossa, nasceu boa. Nasceu pra isso. Nasceu pra isso. E amém, posso ter realmente nascido, acredito que Deus tem um propósito nisso. Só que eu era muito ruim, eu era muito tímida. Entendi.
Eu lembro da minha primeira peça de teatro, que eu voltei, assim, pra Coxia, tinha uma segunda sessão, o pessoal da produção veio falar comigo e falou assim, Larinha, você pode falar mais alto que ninguém tá escutando a sua voz. Eu lembro de eu chorando na Coxia, porque ninguém tinha ouvido, né? Eu fiquei o ano todo ensaiando pra aquilo, pra nada. Mas enfim, e aí eu fui, continuei, né, fazendo aula e tal. Quando eu tinha 10 anos, eu lembro que foi a primeira vez que eu realmente comecei tipo, pô, acho que eu tô melhorando nisso aqui. E eu lembro que foi a primeira vez que eu dei uma piada na peça e o pessoal bateu palma pro que eu tava falando. E eu lembro muito daquela sensação, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Só que o mercado de atuação, ele é muito difícil, né? Pra você ser ator, atriz e tal, ainda mais a gente que mora no Espírito Santo, não tem tanta oportunidade, essas coisas. E eu comecei a estudar publicidade e propaganda na faculdade. E eu lembro que eu comecei a estudar muito sobre rede social, vi muita gente, né, que era ator também, e atriz, começando a fazer vídeo pra internet. Eu falei, cara, eu sei atuar, eu sei escrever, eu sei gravar vídeo, por que eu não junto tudo isso e começo a postar vídeo na internet? E os primeiros vídeos, assim, deu muito errado. Que eu fiquei sentido? bastante tempo, assim. É porque tem gente que vai contar as histórias de como começou, e a pessoa no segundo vídeo viraliza, né? Ela fala assim, caraca, nossa, então é assim. E aí ela vai descobrindo ali. Eu lembro que teve alguém que veio, poxa, eu não vou lembrar, porque teve muitas histórias já, né? Mas alguém falou assim, ela parou, gravou um vídeo à noite, tipo assim, falando um negócio da Bíblia, aí ela postou e acordou, tinha tipo assim, 5 milhões o vídeo, assim, desesperada, o que tá acontecendo e tal. Comigo foi assim, não. Foi assim. Não foi. Nem comigo, nunca. E aí, pô, é difícil, né? Mexer com rede social e tal. E aí eu fui estudando, e cada vídeo que eu postava, eu ficava analisando. Por que esse aqui deu um pouquinho mais certo que esse? E melhorando. E eu comecei fazendo muito conteúdo pra minha cidade. Então eu fazia humor zoando o pessoal do Espírito Santo. Entendi. E aí começou a dar muito certo e tal. E aí depois eu comecei a fazer conteúdo mais voltado pro Brasil e continuou dando certo. E aí eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho, assim. E aí alguns personagens deram muito certo. O Heterotop, o Cadu, que a galera gosta muito. Hoje a adolescente também, o pessoal tá gostando muito. Adolescente. Cara, e o pior, que o da adolescente, eu não sei quem tá aqui assistindo que acompanha a Lara, você fica preso no vídeo, mas com raiva. Tipo assim, eu gosto, mas eu não gosto dessa menina. Por que eu tô assistindo? Não, eu acho que todos os vídeos, eles têm um pouco disso, assim. O Cadu, ele é extremamente irritante, também, né? Também. Então, que bom, né? Que bom que continua. Se puder continuando nos vídeos, pra me ajuda. Mesmo não gostando. Mas é muito legal, assim, porque essa oportunidade de... É porque o humor, né? E às vezes é possível, e tem um limite, assim, mas é possível usar o humor na pregação e tal. Você percebe que a pessoa baixa a guarda, né? Ele conecta muito, Ele conecta, ele relaxa. E quando você vem com algo, né, sério ali, assim, ele tá aberto, né, aquilo, né? E eu vejo que é a mesma coisa no que você tá fazendo, porque, de certa maneira, é uma crítica, né? Sim, sim. É uma reflexão de, tipo assim, cara, tô fazendo uma sátira aqui disso daqui. Olha que ridículo é alguma dessas coisas, né? Então, é legal que a pessoa relaxe e nem percebe que tá... Total. Porque às vezes você faz um vídeo... Por exemplo, eu dificilmente faço um vídeo, Lara, falando assim... Gente, eu acho isso aqui errado. Você que faz isso, nada a ver e tal, não sei o quê. Só que quando você traz um personagem que faz esse tipo de coisa... E ele, naquela situação, você vê o quão ridículo é fazer isso... A pessoa, ela fica assim... Ela ri, ela não... Às vezes tem gente que nem repara que é uma crítica, cara. Pra você ter noção. Mas acaba que é muito mais fácil de você atingir a pessoa e ela fala assim, rapaz, não é que isso não é legal? Às vezes tem gente que me para na rua e fala assim, cara, meu namorado é igual o Cadu. Aí eu falo assim, menino, eu não sei se isso é legal. Isso não é bom. Você tá pedindo ajuda? Eu não entendi. Mas assim... Mas né, assim, tem gente que não entende, às vezes, que é uma crítica, mas é legal porque você consegue tocar em assuntos que, às vezes, de cara limpa, você não conseguiria tocar, sabe? É verdade. Traz uma leveza em coisas que, por exemplo, um machismo, né, tóxico e tal, que é pesado, né? Sim. Agora, qual foi o primeiro vídeo que você falou assim, opa, deu uma virada no negócio aqui? Cara, você lembra, assim?
É até difícil porque teve vários, assim. Foi um crescimento muito contínuo, Foi assim. linear, sim. Sabe? Legal. Mas com certeza, assim, o personagem do Heterotop foi um personagem que ajudou muito o perfil Desde o a primeiro, crescer. assim, que você fez dele, já... Foi. O primeiro vídeo que eu fiz dele era um vídeo que eu tava criticando reality. E aí eu pegava, aquele participante pra preencher a cota Heterotop de reality. Aí era uma época que um reality tava fazendo muito sucesso e tal. E eu fiz vários personagens na época. E esse personagem deu muito bom. E aí eu fiquei um tempão sem fazer. E depois o segundo que eu fiz também deu muito bom. Que eu fiz ele num podcast. Que aí esses caras, assim, sempre vão em podcast e falam um monte de besteira, né? E é muito bom o vapo. E aí isso foi surgindo aos poucos, assim. Tipo, foi construindo, né? Aí você vai vendo que a galera curte. Pô, a galera gostou disso. Vamos fazer de novo. Aí você faz de novo, pessoal, muito bom e tal. E aí foi construindo. Cada bordão dele foi sendo construído. Mas desde de sempre é a mesma roupa, o mesmo bigodinho. É um bigodinho. E como é que é o seu processo criativo, assim? Você é mais metódico, assim, senta, escreve todo o roteiro e tal, é um pouco mais Cara, eu sou muito espontâneo? metódica acho, com tudo na vida, assim. Ah, é? Tudo. Todo dia eu faço a mesma coisa. Então, até aqui que eu tô em São Paulo e a minha rotina tá bem diferente, todo dia eu acordo 5 horas da manhã, aí eu leio a Bíblia, oro, faço exercício, e aí depois Mesmo viajando. Porque, cara, isso me ajuda muito até na criatividade. Porque, às vezes, as pessoas elas tendem a achar que a criatividade é uma coisa muito louca, assim, né? Que parece que é tipo um download, assim, do nada que aparece, né? E muito solta. Você olha, você pensa, tipo, o estereótipo de uma pessoa criativa, você acha que é uma pessoa, né? Muito louca e tal. Só que, cara, eu vejo a criatividade de uma forma muito mais metódica e racional até, às vezes. Porque quando eu não tô fazendo a minha rotina, as coisas do meu jeito, as coisas estão organizadas, a minha mente não consegue criar, assim. Olha só. Então, todo dia eu acordo 5 horas, aí eu leio a Bíblia, oro, tomo meu café, aí eu vou comer o café da manhã, aí eu vou aí eu pedalo, ou eu corro, ou eu nado, e aí depois eu vou trabalhar. Tá. Aí eu gosto de sentar e eu gosto de conversar sobre as ideias que eu tô tendo. Mas então, com você mesmo? Não, aí eu tenho uma equipe hoje. Tá. Aí você vai falando com as pessoas. Eu falo sozinha. Eu pego cada um dos meus personagens, sento. A gente senta na mesa, o que vocês querem falar hoje? É o Heterotop. Porque tinha um vídeo que era assim, não era? Não, eu tenho vários das conversas. De gente falando. Agora que eu casei, que tem mais um personagem. Tem mais um personagem, vídeos, né? É verdade. Mas antes eu fazia todos. E aí você senta com eles e trocar ideia. E, cara, só que durante o dia eu vou tendo Isso online ideia também. No você Meet, essas coisas. Aí eu tenho um banco de ideias no meu celular que elas estão todas categorizadas por tags. Tá. Aí, tipo assim, eu tô aqui com você. Aí a gente tá trocando uma ideia sobre qualquer coisa. Aí eu falo assim, pô, isso aí dá um vídeo. Aí eu vou e escrevo lá e boto a tag. Tipo, eu acho que isso dá um quadro pro meu quadro de profissões. Aí eu vou e boto lá já a tag. Tá. Porque quando eu sentar pra conversar, eu já tenho várias ideias que eu fui pensando durante o dia. Isso é muito bom. E aí eu só tô lá, aí eu falo assim, pô, tem tempo que a gente não faz aquele quadro. Vamos olhar as ideias que a gente já tem aqui desse quadro? Aí eu dou uma olhada lá. Eu falo, pô, isso aqui é bom. Ou às vezes tem uma coisa que eu anoto que eu nem lembro por que aquilo tá escrito daquela forma. Também tem isso. Acontece. Mas é bom porque eu já tenho um lugar de onde partir. Porque, pô, você tem que ter uma ideia nova todo dia. Uma não, né? Porque todo dia que a gente senta pra escrever, pra gravar, tem que sair 2, 3 vídeos, sabe? Às vezes. Sim, porque é um esforço que tem que, né, concentrar a força ali, né? E aí quando é publicidade também, aí, pô, tem que atender o briefing. E aí você tem que trazer alguma coisa que vai ficar orgânica, que a galera já gosta, juntando com o universo da marca. Então, tipo, me ajuda muito já ter esse banco de ideias pra ir trabalhando em cima disso. Isso, porque eu sei que vão perguntar aqui nos comentários, que aplicativo você usa aqui? Eu gosto muito do Notion. Você conhece? Aham, é o que eu uso. Eu me amarro. Tá, então você escreve ali e já põe uma tag ali. Legal. Aí dá pra clicar lá dentro do negócio, né? Aí você vai desenvolvendo lá dentro. Você abre uma página nova ali dentro, né? Legal. Não, se você pega meu Notion, ele é todo, tipo assim... eu vou criando um monte de coisa, assim. Cada coisinha é tudo... Porque o Notion é legal porque você deixa muito personalizado, né?
Então, Não, o Notion é incrível. pô, eu sou Não, apaixonada nesse eu aplicativo. sempre eu ficava assim, cara, não é possível os caras fizerem isso aqui de graça. Eu também. Eu ficava, não é possível. Tem alguma pegadinha. Em algum momento, Sim. eles pegaram meu cartão de crédito. Tá, não é tá sendo possível. debitado e eu não sei. Exato. Cara, muito legal. É muito bom. Cara, isso é muito legal, assim. Eu acho que é lógico, tem pessoas, vou usar essa palavra, é ruim, tá? Mas desorganizadas que na sua, na visão, né, geral, assim, que na sua bagunça tem muita criatividade, né? Sim. Então você vê, assim, às vezes, sei lá, aparecem umas fotos, assim, do Einstein, e você vê a mesa dos caras e fala, mano, o que é aquilo? Como é que o cara se organizava? Tem gente que é assim, né? Aham. Mas é interessante pensar nisso, né? Que também há muita criatividade na organização, né? É. Que é possível. E principalmente para quem não tem essa opção de tipo assim, vou ficar aqui, posso ficar sem um mês de postar e quando eu te surgir uma grande ideia de um vídeo eu vou fazer. Não dá, né? É, exato. Porque na rede social a gente tem que ter uma constância, né? Sim. Então, pô. Não, e quando você falou, você fechou com uma publicidade. É. A marca tá esperando, vai ter que sair o vídeo em tal data, né? Tem cronograma. Eu preciso na segunda-feira entregar o roteiro, terça-feira gravar, quarta o vídeo, quinta-feira postagem, sabe? Então, assim, pra você. Não adianta eu ficar esperando o dia que eu vou ter uma boa ideia, né? Legal. Óbvio que tem dias e dias que você vai ter ideias melhores, outras piores, mas a gente que precisa viver das nossas ideias, Sim. você ter um lugar pra Trabalhar, documentar né? isso e tal, e ter uma organização. Isso, e a publicidade ajudou, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhei lá atrás com design gráfico, né? E era isso. Eu aprendi muito com até um amigo publicitário que ele falou assim, cara, tem vezes que você vai ter uma ideia genial e você vai fazer lá uma obra de arte no que você está fazendo. Mas nos dias que isso não acontece, você tem que saber as regras para entregar algo decente, Isso. né? Que não precisa de uma ideia genial, tem uma estrutura, né, para você criar aquilo ali, né? Perfeito. E é isso que acontece hoje, então, né? Ah, total. Legal. Porque a gente já tem os quadros, né? Tem o estilo de vídeo que eu sei que performa bem, outros que eu sei que eu preciso desenvolver mais, outros que eu preciso desenvolver menos. Então, quando você já tem uma base, fica muito mais fácil, né? Agora, uma pergunta. Porque eu percebo que o seu conteúdo, ele é muito parecido, assim, num certo sentido, com a essência de quem faz o stand-up. Por quê? Porque é uma grande observação do cotidiano, Sim. né? Você tá brincando com o cotidiano. Então, do que é um adolescente, né? Com o que é o heterotop e tal. Como é que você faz para manter esse banco de dados vivo, assim? Por que eu tô te perguntando? Porque eu percebo que várias pessoas, quando começam a ter um sucesso, elas têm que mais compromissos, que nem você há 3 semanas em São Paulo fazendo algum projeto, trabalhando. E aí você começa a ficar sem matéria-prima, né? Porque às vezes era estar com seu primo, estar com um tio, estar no seu bairro que acontecia as coisas. Como é que você faz para manter esse material vivo aí? Não, tem que ficar observando o tempo todo. Então, por exemplo, o vídeo que eu faço de casal, eu tô sempre observando eu e meu marido. Se auto-observando. Então, às vezes a gente tá assim conversando, aí ele fala alguma coisa ou eu falo uma coisa. Nossa, isso aqui dá um vídeo, isso aqui é bom. É mesmo. Ou às vezes eu tô com os meus amigos. Você para no meio da briga e fala, deixa eu só anotar aqui. Calma aí, eu já continuo esse argumento. É isso mesmo? Ele aqui, ó. E às vezes eu tô com os meus amigos também. Mas eu sou uma pessoa muito de... Eu valorizo muito estar com os meus amigos e estar com a minha família. Ainda mais a gente que é de igreja, assim, pô, não tem como você não tá com a sua galera, né? Isso faz muito bem, assim, isso me faz muito bem. Então, a gente... Pra você ver, a gente ficou aqui 3 semanas, a gente voltou um dia. Aí eu falei assim, aí eu já liguei pros meus amigos lá e falei assim, vamos fazer qualquer coisa. Eu preciso ver vocês. Eu preciso estar com vocês só um pouquinho. E aí a gente já fica junto, a minha família também. Aí eu falo, pô, mãe, vou ir na sua casa. Então, porque isso é muito importante também pra minha criatividade. Você tá junto de pessoas que você ama, ambientes seguros, né? Que você sabe que você pode falar qualquer coisa, que a galera... Você tá junto em família, assim, né? Então você protege bem isso, né? Muito, Isso muito. é muito legal. E assim, tantos meus amigos que são meus amigos desde sempre, assim, né? Galera da igreja que, pô, cresceu comigo, então, que me conhece porque acaba que depois que a gente tem uma certa exposição nas redes sociais,
às vezes tem gente que começa a te tratar um pouco diferente, assim. com certeza. Começa a falar com você de uma forma diferente. Então, eu protejo muito essas amizades que eu tenho desde sempre. Isso é muito bom. E que me conhecem independente de qualquer coisa. E… enfim. Eu vejo isso, assim, porque eu brinco que hoje fica desafiador pra mim, por exemplo, né? Que é o vídeo, o conteúdo chegou antes de mim. Então, quando você chega lá, há já uma ideia sobre você, né? Então, do vídeo e tal. E pode ser até uma ideia boa, mas muitas vezes, a maioria das vezes, não é você. É porque a pessoa cria um personagem na cabeça dela de ele deve ser assim, ela deve ser assim. Então, é muito legal isso mesmo. Eu acho que é uma das duas coisas que mais protege é a família e a igreja local. Sim. Porque igreja local, cara, é maravilhoso. Ninguém quer tirar foto de você, ninguém quer nada. E ali que é real, né? E te protege muito. E até pra mim, na minha questão do meu conteúdo, por exemplo, me deixa o conteúdo real. Né? Eu lembro que antes de plantar a igreja aqui em Bragança, né? Família de Descope, eu saía para pregar em algumas igrejas e tal. E aí eu comecei a analisar como a minha pregação era mais, vou usar essa palavra assim, fantasiosa. Sabe, eu era muito mais tentado a chegar e falar, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, né? E com a igreja local, você começa, o cara sentado na primeira fileira foi diagnosticado com câncer, né? Aí você já não consegue mais falar essas frases, né? Sim. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, né? Eu ia deixando muito mais real ali, vamos chamar assim, o seu conteúdo, né? Se você tá vivendo mesmo, né? Total. Isso é muito bom. Agora, você tá falando da sua vida do cotidiano, assim, você sempre foi e é uma pessoa bem-humorada, assim, de querer fazer os outros rirem mesmo no cotidiano? Sim. Eu sou uma pessoa muito tímida. Ah, é? Então, quando eu chego num ambiente que eu não conheço muito bem as pessoas, eu normalmente vou ficar na minha. Mas eu sempre vou ser… Mas desde criança eu sou aquela pessoa que, pra pessoa do lado, tá sempre dando um comentário e falando uma coisa. Tipo o Casimiro aqui no meio do culto. Isso. Que com certeza alguém vai falar assim, Lara, cala a boca, presta atenção aqui, por favor. Então, assim, minha mãe sempre foi chamada na escola por causa de conversa. Coisa assim. Então, eu sempre gostei de fazer as pessoas rirem. Eu acho que, Legal. desde criança, se alguém virava pra mim e falava, nossa, você é muito engraçada. Pra mim era o melhor elogio que eu podia ouvir. É mesmo? Então, Cara, que doido isso. eu sempre gostei muito de fazer as pessoas rirem. E, poxa, trabalhar com isso pra mim é muito, muito bom, assim, muito prazeroso. Agora, você falou, né, dessa transição que você fez do teatro e tal pra internet, né? Agora, o teatro é muito mágico, né? Porque você ter o feedback Ao vivo? ao vivo, né? Tipo, você falar um negócio, as pessoas rirem, porque o vídeo, você lê os comentários depois e sabe que foi. Mas você vê, assim, né? Não tem comparação, Não né? tem. É porque é igual o jogador de futebol, quando faz o gol, a risada é o gol, sabe? Então você tá ali, e a piada ela tem uma construção, né? Então uma pessoa levanta pra outra dar a piada e tal. Então, quando o negócio é bem feito e o pessoal ri, só assim, caraca, que delícia, assim, Gol. sabe? É o gol, entendeu? E aí você continua e o pessoal ri mais e tal. Então, pô, eu acho que eu tenho muita vontade. Aí eu tô com um projeto eu ia de até fazer… te perguntar isso, assim, você tem algum projeto pra isso? Não, tô com um projeto de fazer a minha peça e tô muito empolgada, assim, pra fazer. Porque é uma parada que me dá muito prazer, eu sou muito feliz no palco, assim, então eu tenho muita saudade. E quais são, hoje, conteúdos, assim, que inspiram você, assim, seja no Brasil ou fora, assim, que é parecido com o que você faz, assim? Olha, eu vejo muitos meus amigos, assim, que trabalham com criação de conteúdo e fazem humor, mas eu acho que acaba que quando você vai criando uma linguagem, assim, nas redes sociais, você vai pegando coisas que… esse assunto aqui dá muito bom. E aí você traz pro seu conteúdo e tal. Entendi. E vai criando o meu jeito, Vai se assim, né? encontrando, né? Acho que antes eu tinha mais, tipo, vou tentar fazer parecido com fulano, depois parecido com ciclano. E aí depois, quando você encontra o seu lugar, você vai meio que criando o seu jeitinho de fazer conteúdo. E aí hoje eu acho que o meu principal objetivo é não me perder disso. Não deixar o que tá dando certo interferir no que eu gosto de fazer. Entende? Entendo. É duro isso, né? Mas parece que tem, às vezes, um vídeo que o público gostou e você não, né? Sim. E a longo prazo, você tem que gostar, né? Do que você tá fazendo. Porque vai se tornando maçante, né? Você fala, nossa,
não queria fazer isso aqui. Isso aqui dá certo, mas eu não queria fazer isso aqui. Não, com certeza. Eu sempre digo que tem dois conjuntos, né? O que as pessoas querem fazer, o que as pessoas querem ver e o que você gosta de fazer. E a maior dificuldade é você encontrar onde que esses dois Achar. conjuntos É, estão juntos. muito bom. Porque eu acho que é o grande segredo da internet. Você encontrar o que a galera quer ver e você também quer fazer. Porque você só fazer o que tá dando certo, beleza, no começo vai dar visualização, mas no longo prazo você vai ficar triste fazendo aquilo. E, cara, tem coisa pior do que você ficar fazendo um conteúdo que você mesmo não assistiria. Sabe? Então, desde o começo, eu sempre quis fazer um conteúdo que eu ia querer assistir. Então, assim, cara, eu me seguiria. Sim. Se eu visse meu perfil. Eu ia ouvir meu podcast. Né? Então, se eu mesma não me seguiria, pô, então acho que eu tô indo pra um caminho errado, né? Muito bom, muito bom. Uma pergunta, né? Qual conteúdo hoje é o que mais acerta? Assim? Mais acerta? Você acha que é mais certeiro, assim, hoje dos que você tem feito? Cara, hoje adolescente tem dado muito bom. Tá. E o personagem do Heterotop já tem muitos anos aí que a galera gosta, assim. E os de é o mais casais? constante. Os de casal dá muito bom. Dá muito bom, Dá né? muito bom. A galera ama. Mas sabe por quê? Porque é um conteúdo... Isso que eu ia te perguntar. Por quê? Porque, assim, queria te perguntar isso, porque a Val postou... ela falou, senta aqui. Eu cheguei em casa, assim, tava... A moça que ajuda ela, tava filmando. Ela falou, senta aqui. Nós vamos falar sobre coisa que homem casado não pode fazer. Eu sentei lá, assim... Ela gravou, cara, sei lá, tinha dado 2, 3 milhões de visualizações. Nossa, né? Mas é casal, né? Cara, por quê? É porque na internet o que dá certo é identificação. Então, a pessoa, ela só vai compartilhar se ela se identifica ou se ela lembra de alguém naquele conteúdo. Então, os vídeos de casal. Cara, é cotidiano. As coisas que um casal vive são muito parecidas. Não, você vê as mulheres falando, os caras falando de coisa, e fala, mano, não é possível. É muito parecido. Todo mundo é igual nas... E o bom é que você já sabe pra quem compartilhar. Sim. Então, por exemplo, eu vi um vídeo que eu lembro do meu marido, eu vou mandar pra ele. É muito fácil, é muito rápido, é muito prático, digamos, né? Eu não tenho que lembrar de uma amiga do meu trabalho, não sei o quê. Não, é o meu marido, que eu já mando vídeo o dia inteiro. Então, é um tipo de conteúdo muito compartilhável. Entendi. E que gera muita identificação. Uma outra coisa que eu penso também é que o gravar junto, né, e fazer ali o conteúdo junto, de certa maneira, passa a ideia de se ter um bom casamento, né? E aí eu acho que a pessoa também fala, poxa, eu queria ter um bom casamento. Então, mesmo o solteiro, a solteira, fala, poxa, eu quero encontrar alguém, né? Ou quem tá no casamento fala, poxa, eu queria ter essa sintonia, tal, né? Que a pessoa até imagina que você tem, né? Que ela não conhece seu casamento de forma ampla, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Também. Às vezes o pessoal gosta de ver vídeo nosso junto, porque gosta do casal, né? Gosta do jeito que a gente faz o vídeo. Então isso é muito legal também, né? Pra criar mais proximidade com o público. Porque tem algumas moedas, né? Por exemplo, eu não sei se... esses dias eu tava analisando, falei, cara, 2 conteúdos que explodiram, assim, né? E talvez tá até em queda agora, porque exploraram muito. Foi o do estilo daqueles caras, né? Então, mesa, né? Então, aqueles 5 caras, e aí fazendo as brincadeiras ali. E o do estilo do Defante, que era... na rua, né, e né, do nada abordando pessoas, fazendo uma pergunta do nada, abraçando um cara, né, e no meio de uma feira e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, por que esses 2 conteúdos, parece que tudo que os caras estão fazendo nesse momento tá dando certo, assim, né? E eu comecei a perceber que é 2 moedas, 2 coisas muito caras hoje e que, de certa maneira, essa geração tem pouco. Então, assim como eu olhava alguém com uma Ferrari, eu falava, nossa, o carrão dele. É 2 coisas que tá em falta, né? Amizade verdadeira. Então, eu assisti 5 caras que parecem ser amigos, interagindo, dando risada e zoando um ao outro. Eu falo, nossa, que da hora. Eu queria ter isso, sabe? Sim. E outra coisa é ser extrovertido. Que cada vez mais a galera tá, tipo, introvertida em casa, tímido, né? E consegue ficar em casa ali, curtindo o seu conteúdo e tal. Mas eu queria ser esse que vai na rua e aborda os outros e tal. Então, eu ver alguém fazendo aquilo parece que me satisfaz. Eu falo, que legal. Aí, que maluco esse cara e tal. Né? Então, eu acho que o do casal tem um pouco a ver com isso, sabe? De falar, poxa, eu queria
ter alguém ou ter um bom relacionamento, né? Sim. Isso. E é legal, né? Porque aí você pode inspirar as pessoas, né? É. Não, muita gente manda mensagem pra gente falando: nossa, queria muito ter um casamento assim, acho muito legal. E às vezes quando a gente posta vídeo, a gente postou um no YouTube falando da nossa história e tal, e a gente fala um pouco da nossa vida com Deus, e aí muita gente fala assim: nossa, caraca, queria que meu filho visse esse vídeo. Olha, Pra fazer igual vocês. Ou fala assim, nossa, poxa, queria que existissem mais casais assim e tal. Então, e eu acredito muito nessa forma, assim, também de pregar o evangelho, né? De você só ser. Você ser parecido com Jesus. Testemunhar, né? E as pessoas verem e falar assim, cara, vocês são tão legais, poxa. Vocês são cristãos, né? Que legal, pô. Nossa, diferente, assim. Porque hoje, às vezes, o evangelho chega primeiro, né? Da pessoa já chega pregando e ela nem viu se você é parecido com Jesus ainda. Mas ela já viu você falando de Jesus. Então, é muito legal quando o contrário acontece também. Dela ver a sua vida, ela fala assim, nossa, você tem um casamento tão legal. Por quê? Nossa, você parece tão feliz. Às vezes as pessoas me mandam um direct assim, cara, você me passa uma coisa tão boa. Você me passa ser tão legal, tão feliz. E aí, depois de um tempo, ela fala, caraca, você é cristã, né? Nossa, que legal. Então, eu acho muito, muito legal quando isso acontece, quando o testemunho chega primeiro do que a palavra. Isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Porque aí quando você vai lá e você fala assim, cara, hoje eu tava lendo a Bíblia e eu entendi isso de Deus, ou eu falo assim, tô fazendo um propósito de ler a Bíblia esse ano, e quem quiser fazer comigo, isso mudou minha vida e tal. A pessoa, ela já viu a sua vida primeiro. Então, e eu acho que é muito difícil isso, né? Esse é o maior desafio, né? A gente ter uma vida que parece com Jesus, porque, meu Deus, né? Somos todos pecadores e é muito difícil, né? Viver o evangelho, mas pela graça de Deus a gente tá aí. Então, se ela consegue ver Jesus na nossa vida, e depois a gente fala de Jesus e ela fala assim, caraca, bateu. Né? As duas coisas estão parecidas. A pregação com a vida que eu vejo ela tendo, né? Isso é o conceito de autoridade, né? Porque até a multidão, quando ouvia Jesus, falava, né? Ele fala como quem tem autoridade, diferente dos escribas, dos fariseus, né? Porque tinha todo o conceito, mas eu não via na vida da pessoa, né? E você olha as palavras de Jesus, tudo que ele falou, ele fazia, né? Sim. Ele vivia, e esse é um grande desafio. Eu vi alguém falando uma vez, né? Que o estilo de vida que Jesus pede da gente deve gerar a pergunta, né? Por que você é assim? E aí a bola quicando, né? Para você pregar o evangelho. Agora, como é que foi o seu encontro com Jesus, o seu encontro pessoal? Você já vem de uma casa de cristãos, crentes, mas mesmo se a resposta é sim, como é que foi o seu encontro pessoal? Sim, eu nasci na igreja, eu nasci na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Na época era o pastor Hernandes, que era o pastor de lá. E desde sempre, assim, eu ia na igreja. Era o Hernandes Dias Lopes? Olha só. Não tem como, né? Pastor Hernandes Dias Lopes. Meu pastor, Hernandes. Você sabia que o primeiro lugar que ele pastor foi Bragança Paulista? Mentira, sério? Porque ele fazia o seminário em Campinas, e aí a igreja daqui colocou um seminarista. O primeiro lugar que ele pastoreou foi em Bragança. Nossa, eu admiro muito ele. Meu Deus. Sou apaixonada pelo ministério dele, por tudo que ele faz. E aí eu era dessa igreja. Então, desde pequena, e lá, meu Deus, era muito valorizada a Bíblia, a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, essas coisas. Então, foi muito bom pra mim, pra minha infância, isso. E aí, eu lembro de ter aceitado Jesus lá, quando era criança. E, tipo assim, mas não fazia ideia do que era isso, né? Só que depois de um tempo eu fui para outra igreja, que era uma igreja mais pentecostal. E eu achei muito diferente, muito estranho, porque eu saí de uma muito tradicional para uma muito pentecostal. Entendi. E aí hoje eu tô numa igreja que ela é meio que um mix, assim. Né? Que ela é uma igreja renovada, mas que também tem muito, muito apreço pela palavra, pela vida devocional e oração, vida com Deus. Então, eu sou muito apaixonada pela minha igreja hoje, pelos meus pastores. E eu tô lá desde 2015, se eu não me engano. Mas é difícil, assim, o dia que eu tive um encontro com Deus, porque foi meio que
progressivo isso. Só que eu lembro muito da minha adolescência, das minhas primeiras experiências reais com o Espírito Santo, assim. Que deu realmente falar assim, caraca, hoje eu não consigo falar que Deus não é real, não tem como, depois do que eu tô vivendo na minha vida. E foi quando eu comecei também a desenvolver o hábito de leitura da palavra, de oração, porque nessa igreja que a gente tá hoje, sempre é muito valorizado o seu momento com Deus, a gente chama de TSD, que é o tempo a sós com Deus. E isso é muito valorizado, né? Então, quando meu pastor ele começou a falar muito sobre isso, eu falei assim, cara, eu preciso tratar isso como algo inegociável na minha vida. Então, foi lá que eu aprendi isso, a ter vida de oração e vida de palavra. Então, todo dia tirar um tempo para ler a Bíblia e para orar. E eu acho que foi isso que transformou a minha vida com Deus, assim. Porque as maiores experiências que eu já tive com Deus foram no meu quarto. Isso é demais, hein? Porque, cara, é muito maneiro, né? Conferências, essas paradas e tal. Só que a forma como Deus fala com a gente no secreto, quando você tá ali. Porque tem dia que Deus não vai falar nada. E que você não vai nem lembrar o que você leu. Mas só de você tá ali, é um relacionamento que você vai construindo com Deus, né? Então, e isso foi o que mudou a minha vida. Porque tinha. Eu acho que as coisas mais loucas que eu já vivi com Deus, de falar assim: meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Foi numa terça-feira, 6 horas da manhã, sabe? E. Então, eu acho que os encontros mais marcantes que eu já tive com Deus, assim, foram no meu quarto, depois que eu comecei a desenvolver esse hábito de leitura da palavra e de oração. Isso é muito legal, Lena. Poxa, que testemunho legal, assim. Porque existe um prêmio do Senhor para constância, né? Existe uma recompensa, né? De Deus no permanecer, né? João 15, permaneça em mim. Sim. As minhas palavras permanecerem, permaneça no meu amor. Ele fica repetindo, né? E tem esse permanecer. Eu sempre lembro da história de Tomé, né? Que falta em uma reunião, quando Jesus ressuscitado aparece. Essa. Faltou na célula nesse dia, cara. A vida ficou assistindo jogo. E aí os caras mandam mensagem no outro dia. Você não acredita quem veio? Cara, foi uma loucura. Jesus! E brincadeiras à parte, tem a ver com isso, né, cara? De uma constância ali, uma construção, né? E tem momentos que Deus vem e marca a gente de uma forma sobrenatural, né? Isso é muito legal. E eu acho que, assim, de certa maneira, é o testemunho que é vontade de Deus para a maioria, eu diria assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já tive umas crises, às vezes, quando eu era adolescente, assim, de tipo, poxa, eu não sou ex-nada, cara. Eu também já pensei. Todo mundo tem um testemunho de traficante, né? E tal, eu não sou ex-nada. Só que, de certa maneira, esse é o testemunho mais lindo. Porque tem a ver com uma família que está passando um legado. Poxa, eu quero muito que meus filhos tenham esse testemunho, né? De serem ex-nada nesse sentido, né? De entenderem como pecadores desesperados, né? Que precisam de Jesus como todos os outros, mas que não precisaram, né? Se afundar em algo para encontrar Jesus. Encontraram ali, né? Em casa, na sua igreja local e tal. Então, isso é muito legal, essa construção. E traz uma solidez, né? Porque aquilo, quando você desenvolve um hábito de oração, de leitura da Bíblia, você aprende a permanecer quando nada tá acontecendo, né? Então, hoje eu li a Bíblia, tô lendo Provérbios, aí li que... E aquilo me moldou, de certa forma, né? Eu deixei a palavra ali lá e tal. Então preciso ser mais sábio, temor do Senhor e tal, não sei o quê. Mas nada... Isso mudou a minha vida pra sempre? Não. Mas, quando eu tô num lugar conversando com uma amiga minha que não é cristã, eu lembro de um versículo que eu li hoje, às vezes. Isso é muito doido. Caraca, tem aquele versículo que fala que a gente precisa... Aí eu falo com ela. Então, vai te dando também... E também é igual a qualquer relacionamento que a gente tem, né? Por exemplo, todo dia que eu tô no meu casamento que é incrível, que é mágico, que é
Não, tem dia que é normal. Tem dia que é a gente lá em casa conversando, trocando E ideia. mesmo se tudo fosse mágico, nada seria mágico, né? Exato. Também tem isso. Às vezes eu tava em algum lugar extraordinário, assim, viajando, né? Fala, nossa, queria morar aqui. Aí ia ficar comum. Você morar aqui vai ficar comum isso daqui. Exatamente. Vai desaparecer toda a magia, né? Isso é muito legal. Poxa, e aí a minha pergunta pra você é, como é que você começou o seu conteúdo pensando realmente, tipo assim, como uma atriz que ia então pegar né, os roteiros e tal e produzir. Como é que você pensou, tipo assim, Senhor, eu quero dedicar isso aqui ao Senhor também. E como que você pensa em usar tudo que o Senhor permitiu você construir para a glória dele? Eu sempre questionei muito isso a Deus, assim, o que ele queria que eu fizesse, para que lado ele queria que eu fosse, assim, no meu conteúdo. E eu sempre senti Deus falando muito comigo que ele não queria que eu tivesse, que eu pregasse, igual fizesse um perfil de pregação e tal, porque, e isso me deixava triste, às vezes. E, de certa maneira, assim, é o que você pensou que deveria fazer. Então eu falava com Deus assim, falei, Deus, se você quiser, eu largo tudo. Eu largo tudo pra viver do ministério. Eu quero, Deus, eu te amo. Sou apaixonada por você. Eu quero viver a minha vida pra você. E eu nunca senti Deus me chamando pra isso, pra esse lugar de viver do, muito entre aspas aqui, tá? Mas viver do ministério e tal, e me dedicar a minha vida à pregação da palavra, enfim. E eu ficava triste. Quando você não confia em mim, Deus, Poxa vida. eu não te amo o suficiente. Você não acha que eu tenho esse coração? E eu sentia muito Deus falando comigo. Eu preciso de pessoas que me amem em todos os lugares. Eu preciso de pessoas que sejam apaixonadas por mim em todos os lugares. Não é só no púlpito. O cara mais crente não é o pastor. O cara mais crente não é o missionário. Tem que ser todo mundo. Eu quero pessoas apaixonadas por mim em todas as áreas. Então eu não vou te colocar nesse lugar de púlpito, de ministério, mas eu vou te colocar em lugares que são lugares que não tem muitos cristãos, são lugares que aparentemente podem ser lugares sujos, digamos assim, né? O crentez aqui, mundanos. Trevas. Mas que eu quero que você seja luz nesses lugares. Então, eu sempre senti Deus falando dessa forma comigo. Legal. Então, por exemplo, hoje o meu conteúdo, ele não é um conteúdo voltado pro público cristão. Até você falou que a maioria não é cristão. A maioria, não. Sim. Eu acredito que a maioria do meu público não seja cristão. Mas eu sempre vou me preocupar em ser um conteúdo que uma pessoa cristã vai olhar e ela não vai se sentir ofendida. Okay. Que ela não vai ver princípios sendo quebrados. E que ela veja a verdade e através da minha vida, depois que ela for me conhecendo. Então é isso, faz um vídeo com o marido, conta a nossa história, eu falo do nosso casamento, como que a gente se conheceu, como que a gente lidou com o nosso namoro, como que foi o nosso, todo esse processo. E a pessoa fala assim, cara, eu vejo Jesus aí. Olha aí. Então eu posto todos os dias o stories eu acordando e eu lendo a Bíblia. Tá. Falo assim, cara, pô, Lara, eu leio a Bíblia todo dia. E aí, às vezes, eu faço um devocional, eu falo assim, pô, hoje Deus me falou dessa forma e tal, não sei o quê. Aí eu posso. Eu vi que você compartilhou alguma coisa. Então assim, eu quero, e eu sinto, óbvio que, pô, quero estar sempre mais perto da vontade de Deus e não sei se acredito que Deus está me levando para esse lugar, mas eu quero que a pessoa que tá ali, ela sinta um transbordar de Jesus. Sabe? E não algo que eu tô forçando. Que hoje eu quero falar de Jesus e vou pregar pra você. Mas não, eu quero viver, eu quero ser como Jesus e que isso vai transbordar na minha vida e ela vai ver isso. Entende? Então, não que seja algo que eu tô impondo ali. Eu sou parecida com Jesus, boto versículo na minha bio e foto com salmo. Não, mas eu quero que ela olhe pra mim e fale assim, cara, eu consigo ver Jesus na sua vida. Então, e eu sinto Deus me levando para esse lugar. Eu acredito que eu posso fazer muito mais, né, do que o que eu faço hoje. E sempre oro para Deus e falo, Deus, o que você quer que eu faça com isso que o Senhor me deu, né? Com essa influência que o Senhor me deu, com essas pessoas que me seguem. Enfim, e tento sempre ouvir a voz de Deus nesse sentido. Mas eu vejo Deus me direcionando para esse lugar, de ser uma influência que é como ele e transborda isso na vida das pessoas. E vai entrar nesses lugares, né? Eu lembro uma vez que fui muito marcado que uma história de um sapateiro que se converte, ele vai falar com Spurgeon.
Ele se converte nesse contexto ali de Spurgeon e pergunta, Spurgeon, me converti, o que eu faço? Eu tô pensando em largar tudo e, né, sair viajando, pregando. Aí ele fala, não, ó, você quer fazer a vontade de Deus? Faz o melhor sapato possível e cobra o preço mais justo. Você vai estar fazendo a vontade de Deus. E é isso, né? Nem todo mundo tem que ir, né? Alguns irão para outras nações, nem todo mundo tem que abrir um perfil chamado Jesus Copy e ficar... o Senhor quer que a gente vá entrando em cada lugar, sendo luz. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que a missão de Deus para nós é a gente falar, Jesus faria tal coisa no meu lugar. Então, por exemplo, como é que Jesus, se fosse gravar vídeos de humor, como é que seria? Se Jesus estivesse na recepção do hotel, como é que seria? Se Jesus fosse fazer uma cama, como é que seria? Entendeu? Eu acho que essa é a grande coisa que a gente teria que estar em mente o tempo inteiro, né? Como é que eu represento ele nas questões mais cotidianas da vida, né? Como é que a gente prega ele, né? Sem, às vezes, ter a oportunidade de abrir a boca. Né? Mas a primeira oportunidade que ele nos der, a gente fala dele de forma clara, como você tem feito, né? Tem sido muito legal. E você recebe bastante feedback sobre isso, assim? Sobre a questão das oportunidades que você tem de pregar? Sim. Sempre que eu posto algum devocional, assim, alguma coisa que eu senti de Deus na hora, a galera fala assim, cara, Deus, eu precisava ouvir isso hoje e tal, coisas assim, então é muito legal. Mas eu acho que o que eu mais recebo feedback é sobre leitura da Bíblia. Porque eu sou muito apaixonada, assim, pela Bíblia e eu acho uma parada muito importante para todo cristão ler a Bíblia toda, né? Poxa, a gente se diz cristão, não lê a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda todos os anos. Exatamente. Então, eu faço isso desde que eu tenho, acho que 14 anos, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. E aí, desde então, eu leio todos os anos. E todo ano, eu posto o plano que eu vou fazer. Eu falei assim, gente, vou fazer esse plano aqui hoje. Quem quiser fazer comigo, todo dia eu vou estar aqui postando. Então você vai ver aqui que eu tô fazendo. E se você quiser fazer comigo, tá super convidado. E todos os anos eu recebo muitos testemunhos de pessoas que falaram, cara, foi a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia toda. Ou, poxa, já sou cristão há sei lá quantos anos e foi a primeira vez. Gente que às vezes não é cristão fala, cara, eu tenho muita curiosidade de ler a Bíblia e eu vou começar com você também. Então, isso pra mim, eu fico muito feliz. Isso é demais. Eu postei um vídeo no YouTube que tava mais... Eu fiz um Reels que viralizou mais e fiz um no YouTube também de como que eu leio a Bíblia toda no ano. E, pô, quando eu abri os comentários e vi o tanto de gente que já tinha feito junto comigo no ano anterior, eu falei assim, caraca, cara, que legal, assim. Nossa, isso é demais. E é aquele tipo de coisa que você falou, né? Tipo assim, cara, muda a vida de uma pessoa. Sim. Ela sentar e todo dia dar 15, 20 minutos por dia, né? Todos os dias ela fazer os 3 capítulos ali e terminar em um ano. É uma parada de falar assim, cara, esse hábito aqui mudou a minha vida, né? Cara, porque não adianta, assim, a gente pode ouvir pregação, pregadores muito bons, e ir em lugares muito legais, ter uma vida até de oração e tal. Mas se a gente não lê a Bíblia, como é que a gente vai saber julgar o que a gente tá ouvindo, né? Porque se você não ler a palavra, qualquer coisa que falarem no púlpito, você vai acreditar. E você vai tomar aquilo como verdade pra sua vida. E vai ser enganado, né? Eu vi alguém falando assim uma vez, alguém não, o meu amigo Fábio Coelho falando, né? Jesus, ele chega no templo, né? E ele sai virando as mesas, né? Então você tem aquela cena de Jesus irado e tal, e sai virando as mesas, e diz assim que ele expulsou os que vendiam e os que compravam. Então ele dizendo, né? Há um juízo de Deus para falsos líderes, que estão pregando uma mentira para tirar dinheiro das pessoas e tal, mas há um juízo de Deus para os falsos crentes. Sim. Que estão sentados lá e tem a tradução da Bíblia em 50 versões em casa, tem acesso, tem de graça no celular, tem, né? E recusam-se a ler. E se coloca nessa posição de facilmente ser enganado, né? Então, ele expulsa quem está vendendo, mas expulsa quem está comprando, né? Quem é um consumidor, né? Então, é isso, cara. A gente tem que despertar para isso. Tipo, tá disponível. Não vai ter desculpa diante do Senhor. Tá disponível, tem vídeos explicando cada texto bíblico no YouTube aí, tem do Jesus Copy e de outros, do Hernandes Dias Lopes, tem pregação de cada. Você vai falar assim, não, eu quero aprender a ler. Tem conteúdo à beça aí pra você fazer isso, né? Agora,
Uma outra pergunta que eu queria te fazer é: você já teve algum vídeo já assim que teve muita crítica, assim? Chegou uns haters ali, assim, nos comentários e tal? Ou deu uma viralizada negativa? Um pequeno cancelamento, assim? Eu acho que cancelamento nunca aconteceu comigo Quando você faz ainda. personagem é mais de boa, não é? Então, o personagem do Heterotop, quando ele estoura a bolha, vem muito Heterotop. Entendi. E O cara aí- já se denuncia, entendi. E aí, qual o problema? Eles se veem no vídeo e começam a me agredir. Então, às vezes tem muito comentário machista nos vídeos. De tipo assim, ai, mulher no morra, mais um dia sem rir. Sério? Nossa, muito, assim. Os caras são... Esse tipo de cara, assim, quando eles chegam no perfil, não é legal. Eles falam, assim, atrocidades. Mesmo. Só que, assim, eu não me importo com esse tipo de comentário, assim. Porque eu olho o perfil do cara, eu vejo que ele é exatamente o cara que eu tô criticando. Eu falo assim, Deu certo. então, amigo, você não é meu público. Sim, exatamente. Mas Aí você falou, comentário assim sempre tem. esse tipo de não me importo. Tem algum que você se importa, assim, que você... Cara, o que eu mais não gosto de comentário não é nem de... é porque tem um comentário ou outro que é mais chatinho, assim, Sim. sabe? Que gente dando muita... se preocupando muito com a sua vida que você não pediu. Então, às vezes tem a galera crente que julga muito. Você deveria. Cara, eu postei um vídeo com uma amiga minha que ela não é cristã. Recebi um textão no direct da pessoa falando assim. Alguém que era famoso. E a pessoa um textão no direct falando. Acho um absurdo você tá junto de pessoas assim, não sei o que. Luz e trevas não se misturam. Aí eu fico assim, caraca, cara, que loucura. Mas eu busco não ler. Assim, Então, eu ia te perguntar prefiro isso. não ler. Aí, como é que você lida, né? Cara, eu levei isso pra terapia quando eu comecei Entendi. a fazer vídeo. Mas quais são os princípios, né, que eu tenho? Porque não adianta você ignorar tudo, porque senão você perde muita coisa boa. Sim, tem feedbacks, né? Vamos chamar assim, né? E muita gente legal também, né? Então, eu lembro um vídeo que a Val compartilhou meu quando eu era, sei lá, tinha 200 mil seguidores. E eu vi que a Val compartilhou, eu fiquei mó feliz, porque assim, Sim. caraca, cara, a Val do Dizascope compartilhou meu vídeo. Se você não olhasse nada, você não ia nem ver que ela... Eu não ia ficar feliz com isso. Só que também não dá pra você acompanhar tudo. Então, o que eu busco fazer? Eu busco ver se é uma pessoa... Primeiro, é uma pessoa que me conhece. Então, minha família, meus amigos, são pessoas que me conhecem pessoalmente. Sim, é um comentário que eu vou dar mais importância. Não, então não sei. É uma pessoa que eu admiro. É uma pessoa que já construiu coisas muito legais. É uma pessoa que tem uma relevância e tal, beleza? Sim, então vou dar uma importância. Não. Então, então não sei, entendeu? Sim. Então eu vou filtrando muito por isso. E o que essa pessoa já construiu? É uma pessoa que tá indo pro mesmo caminho que eu, é uma pessoa que já fez coisas muito legais, aí eu vou dar mais uma importância maior. Então eu sempre vejo isso. É uma pessoa que me conhece, que eu admiro e se já construiu algo na vida que eu acho maneiro e tal, e eu quero ir por esse caminho. Se a resposta for não pra tudo, então realmente não me importa. Porque às vezes vem comentários muito bons, cara, de gente que também não atende a isso. Então fala assim, cara, você é a pessoa mais genial da face da Terra. Eu não sou. Exato. Eu não posso acreditar nisso. Entendi. Então, até o elogio, você precisa tomar cuidado com as duas coisas. Ainda mais a gente que é cristão, cara, eu tenho que ter um coração. Eu ouvi esses dias uma expressão que eu amei, coração de teflon. Que o elogio bate e já sai, sabe? Entendi. Então, tipo assim, eu não posso absorver que eu sou um gênio, que eu sou a pessoa mais fascinante da face da Terra. Não sou. Se a pessoa viu algo de bom em mim, foi Jesus. Mas eu quero ouvir os elogios e ver o que eu tô indo por um caminho legal. Mas eu também não posso acreditar em tudo que as pessoas falam, porque eu não sou essa pessoa maravilhosa que você acha que eu sou. Porque assim que eu decepcionar essa pessoa, ela vai ser a primeira a falar que eu sou um lixo também. Então, por isso que eu me atento muito aos feedbacks das pessoas que estão perto de mim, que me conhecem, e também pessoas que eu admiro. Muito legal. Eu vi uma vez um ator, ele era até um cara de fora, né?
Aí alguém fez um comentário bem ruim, assim. Ele comentou embaixo assim: cara, faz o seguinte, me manda no meu WhatsApp, né? E aí a pessoa falou, mas eu não tenho seu WhatsApp. Ele falou, então, você não Excelente. me conhece. É isso. Você não tem meu número, você não deveria estar querendo dar palpite na minha vida. E é muito louco, porque assim, um cuidado que tem que tomar, né, é que a galera começa a considerar o criador de conteúdo ali como se não fosse um ser humano, né, cara? É. Então ele tem a liberdade de falar uns negócios que provavelmente, se ele sentasse à mesa com você, ele nunca falaria aquilo. Sim. Né? Se sentasse à mesa, então, poxa, eu queria te dar uma dica, porque você não faz mais. Agora ali, mano, porque parece que não é um ser humano que tá ali, né? É. E, por exemplo, várias pessoas têm filhos que vão ler os comentários às vezes, entendeu? E você vê umas atrocidades, você não fala que nem agora, né? De jogador e tal, tipo, comemorando, fulano se machucou. Você fala, cara, como assim? Você tá comemorando que alguém se machucou? Tipo assim, não tem muito. A gente vai perdendo a noção, assim, que do outro lado é uma pessoa, né, cara? E isso é muito. Nossa, as pessoas são muito cruéis na internet. São. Então, tem que saber separar muito bem as coisas De aparência, né? Que isso, cabelo, Não, não sei ainda o bem quê, a que gente roupa que é não sei o mulher, quê. então, você esquece. Todo dia eu tô grávida. Se eu posto uma foto, Isso é juro, muita maldade. todo dia, se eu posto uma foto que eu tô com a postura um pouquinho já pior, tá grávida. Isso é muita maldade. Acabei de acordar, tô com a cara inchada. Nossa, tá com Grávida. a carinha de grávida. Cara, todo dia engravido. É mesmo. É. Cara, eu lembro quando a Val engravidou, a primeira vez, a Luísa, né? Até que tá aqui, a Lu. Aí, eu cheguei no culto e tal, e eu ia pregar naquele dia. Eu era tipo líder de jovens e tal, e eu ia pregar, mas eu ia pregar no domingo. Aí eu falei, gente, uma notícia muito boa, tal, né? A Val tá grávida, a igreja, que legal, tal, não sei o que, beleza. E aí, eu lembro que terminou, eu fui pra porta. E aí eu tô lá na porta cumprimentando as pessoas. Uma outra mulher parou do outro lado da porta. Eu tava aqui desse lado da porta, assim, daquelas portonas de saída da igreja. E uma outra mulher, ela parou simplesmente do outro lado da porta. Veio uma irmã, botou a mão na barriga dela e falou: ah, que linda. Aí a irmã, pelo amor de Deus, não, eu não sou a Val. Eu fiquei tão constrangido que eu saí de fininho, assim, fui embora. Vou fingir que eu nem vi Você isso. nunca faça isso, gente. Nunca põe a mão na barriga de uma mulher e fala, ah, que lindo. Melhor. Melhor não, nunca. Que dica você daria pra galera que tá nos ouvindo, assim? Então tem gente aqui com a gente que fala, poxa, eu tô percebendo que talvez eu tenha uma vocação pra isso, tô começando a postar uns negócios, tem dado certo e tal. Que dica você daria pra alguém que gostaria de ser um criador de conteúdo e viver, assim, quem sabe, um dia integralmente disso, assim? Eu acho que ter muita clareza do porquê você quer fazer isso. Tá. Por quê? Porque se for por fama, por dinheiro, coisas assim, cara, você não continua, Ok. sabe? Porque no começo pode ser muito difícil. E se você não tem um porquê muito claro e for uma coisa que te move realmente o seu coração, sabe? Então, cara, meu sonho sempre foi ser atriz, fazer as pessoas rirem, conseguir ter um lugar que eu vou conseguir transbordar Jesus na vida das pessoas. Então, assim, isso pra mim era muito claro. E todas as vezes que eu queria desistir, eu sentia Jesus me levando pra não desistir daquilo. Porque se você não tem isso muito claro, na hora que bater a vontade de desistir, você vai desistir, cara. Porque, assim, a maioria muita gente viraliza no começo e tal, mas não é a maioria. Não. A maioria vai ter que estudar, vai ter que bater... E mesmo quem viraliza, é muito desafiador dar continuidade, porque quando viraliza do nada, você não sabe o que você fez, né? E como é que repete? E você não criou nem repertório. Tipo, eu tenho 5 quadros. Não, a pessoa só fez um vídeo. Exato. O que Né? eu faço amanhã? O que eu faço depois? Eu fico repetindo isso aqui pra vida toda, né? Então é difícil também. E se você não tem muito claro na sua cabeça o porquê, o propósito pelo qual você está fazendo isso, a chance de você desistir é muito maior. Então, com certeza, buscar no Senhor o porquê que você quer isso, qual é o tipo de conteúdo que você quer fazer e o que Ele tem pra você nesse lugar. Porque,
se fosse... Porque esse lugar é um lugar que muita gente hoje almeja por causa de status, às vezes. Ah, pô, quero ser famoso, coisa assim. Ou por causa de dinheiro também. Só que, cara, tem uma hora que você vai ver que... Ah, pelo menos eu nunca quis ser famosa. Sempre... Não que eu seja hoje, mas eu nunca quis ser uma pessoa conhecida, sabe? Então, isso pra mim até é meio difícil. Quando alguém me para na rua, assim, eu fico... Ah, tudo bom, tal. É mesmo? É, porque eu nunca quis mesmo. Uhum. Então, assim... E todos os meus amigos que eu converso, troco ideia, assim... Cara, tem uma hora que você... Isso não satisfaz ninguém. Isso não vai te satisfazer. Dinheiro também não vai te satisfazer. Então, se você não tem um lugar em Deus muito, muito claro na sua cabeça, você vai desistir. Então, acho que tem muito claro o propósito que você tá ali. Tem um momento que você... teve uma época assim que você pensou em desistir? Não, muito. No começo, então, nossa, Deus. Porque, cara, era muito desafiador você postar vídeo todo dia e nenhum dá muito bom, sabe? Você postava no início todos os dias, já desde o início. Teve uma época que eu postava todo dia. E o conteúdo que você faz é bem mais minucioso em editar, em preparar, em roteirizar, né? E eu fazia faculdade também, eu trabalhava. Então eu tinha que fazer no período que eu não tava na faculdade nem trabalhando. Às vezes eu tava na faculdade editando vídeo. Eu levava o computador e ficava editando. Que meus professores não vejam isso. Era publicidade. Meu TCC foi uma publicidade que eu fiz, inclusive. Mas... E é realmente, tipo assim, você postar e tipo, flopar é muito... Pô, é todo dia. Pensa, meses, todo mesmo. dia você Quantos postando. vídeos você calcularia sem ser? Cara, eu acho que eu fiquei 1 ano, assim, sem o perfil dar uma virada boa, assim, sabe? Você óbvio diria quase uns 300 vídeos. Não chegou a isso. Ah, não, acho que menos. Tá. Porque no mesmo começo assim, eu tinha se muita fosse 100, dificuldade com constância. Um 100, assim, que não vai, que não dá bom. E eu tenho um vídeo disso. Eu tenho um vídeo nesse processo, assim. Aí eu gravei um vídeo e falei assim, cara, eu quero muito desistir, tô gravando esse vídeo Você gravou? pra eu ver no futuro. Muito bom. E às vezes eu dou palestra, assim, pra falar de criação de conteúdo. E eu uso esse vídeo, é bem legal. E aí eu falo assim, nossa, quero muito desistir. Mas porque é um saco ficar postando vídeo e ninguém gostar. Mas tô gravando esse vídeo pra eu lembrar depois como é que foi. Olha isso, mas você acreditava que ia dar, né? Não, cara, eu queria muito, porque eu sempre pensava assim, como que vai ser a Lara do futuro se eu desistir? Como é que ela vai olhar pra essa Lara do passado? Será que ela vai ficar arrependida se eu não tivesse feito mais um mêsinho? 1 mês, pô. O que é 1 mês de vídeo? Pô, vai que dava certo nesse 1 mês. Então, isso ficava muito na minha cabeça, tipo, pô, mais um, só mais um, só mais um. Até começar a engrenar mesmo, assim. E sempre vinha alguém falar alguma coisa comigo. Quando eu tava querendo muito desistir, às vezes alguma amiga minha da igreja falou assim, cara, você postou um vídeo muito legal, cara, não sei o quê. Ou alguém vinha e falava alguma profecia pra mim. Então isso ia me motivando também a não desistir, sabe? Então, é muito doido, porque parece que você precisa acreditar no que você tá fazendo, né? Apesar das circunstâncias e tal. Eu gosto muito da história de Davi, porque você tem esse processo, né? De Samuel ir na casa dele, ungindo ele. Né? Então, você olha o caindo sobre sua cabeça, você é o futuro rei de Israel. Aí, tipo assim, amanhã, tá, mas volta pra cuidar de ovelhas. E demorou 14 anos, cara, pra ele assumir o reinado. Então, assim, só que é muito louco esse derramar do óleo, porque apesar de, tipo, as circunstâncias não parecer que vai dar certo, ele tinha uma convicção, tipo assim, cara, vai dar certo. Deus falou, então eu vou permanecer aqui, né? Então, esse propósito, né? Esse porquê por trás é o que faz a gente não desistir, né? Sim. Naquilo que a gente tá fazendo. A gente, aqui como diz a Scop, né? Os desafios são enormes, e principalmente quando você planta a igreja. Porque aí já não é nem questão de dar certo ou não. É questão de, tipo assim, você lida com muita dor, né? Você lida com o pecado, você lida com a pessoa, entendeu? Mal, e o casamento destruído e tal. Então, você vai lidando com essas coisas. E aí você chega uma hora e fala assim, poxa, eu já tenho os meus problemas, né? Ainda vou assumir o problema de um monte de gente e tal. Mas aí você lembra disso. Você fala, cara, foi pra isso que Deus me chamou. Foi pra isso que o Senhor
pra isso que eu tô vivo e vambora, vamos até o fim disso aqui, Deus vai dar graça. E é sempre isso mesmo, alguém aparece e fala, ó, testemunha aqui. Uma mensagem específica, assim, de tipo, não desista, né, tá valendo a pena e isso vai enchendo nosso coração, né? E você sente o cuidado de Deus também, Sente, né? cara. Porque ele nem precisava falar de novo, Não. digamos. Porque ele já falou pra você que é isso. Só que Deus é tão cuidadoso com a gente, igual você citou Tomé, né? Ele não precisava ter mostrado pra Tomé. Mas ele tem um cuidado, né, com a gente. De, tipo Não, é assim, muito doido, né? É, E com incrédulo, né? sim. Tipo assim, você não creu? Então não vou mostrar também. É. Né? Não, ele vai, aparece na reunião, fala, vem aqui. Tá. Aí, ó. Todo sou eu, cara. Muito bom, muito bom. Qual o personagem que você mais gosta de fazer, assim? Cara, eu gosto de todos, eu Você acho, gosta? assim. Eu gosto muito de. Eu acho que tem vídeos que eu gosto mais. Cara, mas eu acho que os vídeos que eu mais gosto de fazer são vídeos que. Às vezes são críticas de alguma coisa. Todo vídeo que critica alguma coisa Você são gosta? meus favoritos, É assim. mesmo? É. Que tem alguma mensagem um pouco maior por trás e que tá uma crítica ali. São os que eu mais gosto. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto de quando o roteiro é bom. Tá. Porque às vezes é um vídeo que é mais a interpretação ali, o personagem que vai dar bom no vídeo. Mas quando o roteiro é muito bom, são os que eu mais gosto, assim. Falando, nossa, esse roteiro é bom. Entendi. Faz sentido. Essa construção do argumento ali. Quando o roteiro tá muito fechadinho e é uma coisa mais que tem que pensar um pouquinho, aí eu falei, nossa, esse vídeo, ele tá muito legal. Voltando só no assunto que você puxou e depois a gente não continuou. Você pensa no futuro, você falou que eu queria muito ir para a questão do teatro e tal, né? Mas aí você pensa em fazer algo mais do estilo stand-up com os seus personagens e tal? Ou você pensa em realmente coisa mais elaborada de teatro? Eu não... Eu tenho vontade de fazer algo meio que a mescla dos dois, assim. Eu não tenho vontade de fazer stand-up puro, de eu, Cara limpa. Lara, Não tenho muita vontade, mas eu tenho vontade Que eu de... acho que seria muito legal, mas tudo bem. Porque eu gosto de... Eu tenho muita vontade de fazer um espetáculo com vários personagens. Tá. Só que um monólogo. Então só eu em cena. E todos os personagens a gente tem alguma coisa, algum fio condutor que vai ligando todas as historinhas. E no final é uma história só. Sabe? Tá. Que é esse projeto que a gente tá fazendo. Que talvez saia ano que vem. Que legal. Aí seria não só vídeos, mas aí esse seria realmente para rodar. Pro palco mesmo. Uau. Muito Ia ser legal. bem legal. E na igreja, você já chegou a fazer algo com isso, assim? De tipo, de teatro dos personagens e tal? É algo que você faz, assim, na igreja? Hoje na minha igreja eu tô no Ministério de Mídias, né? Aí eu sirvo nas mídias da nossa igreja. E às vezes ir num teatro de encontro que tem, essas coisas assim. Mas acaba que lá eu não faço muito. É que você, às vezes, É que eu faço muito humor, né? Tipo, eu não e às vezes teatro de igreja não tem tanto humor, é mais difícil. Às vezes é um pouco mais dramático ali, né? Um pouco mais... E eu, às vezes, até algum... Então, eu já escrevi um texto uma vez, que a gente apresentou na igreja, mas não é algo que eu faço com frequência. Entendi. Com frequência mesmo é nas mídias da igreja. Seu pai continua com a escola Sim. de teatro? Tá lá. Você falou quando com 5 anos era na escola dele já? Ou não? Ele colocou você numa escola de teatro? Não, ele dava aula. Ele dava aula na escola que eu estudava. Então ele tinha, tipo... Meu pai era professor antes. De teatro? De história. De história, tá. Aí ele fez um curso de teatro, se profissionalizou. E aí ele começou, quando ele tava migrando de profissão, ele fazia uma escolinha de teatro nas escolas que ele dava aula. Então, na escola que eu estudava, ele também dava aula de teatro. Igual escolinha de vôlei, futsal, essas coisas. E aí eu nem podia ir, que eu era muito nova. Eu não tava na idade ainda, mas ele me botava lá. E era muito legal, eu gostava muito. E aí depois disso, depois de uns 2 anos, assim, ele abriu a própria escola dele. Aí ele largou a profissão de professor, né, de história. E aí foi... E começou a abrir a escola dele. Sabe, essa história que você contou do seu pai, ela é muito inspiradora, assim, porque... Uma vez eu ouvi do terapeuta, ele falando assim,
que qual é o papel de um pai e de uma mãe, né? Ele falou, o papel de um pai e de uma mãe é apresentar o bebê pro bebê, né? Então, o papel do pai e de uma mãe não é nem tipo assim, deixa eu ver o que eu vou formar ele para ser, mas, Senhor, quem ele já é. E deixa eu apresentar ele para ele, né? E você contando essa história, mesmo da sua timidez, no começo ali você não era tão boa, mas de alguma forma, de forma profética, né? Seu pai enxerga, né? Sim. Sua mãe enxerga e coloca você, quase que te apresentando para você, né? Falando assim, olha, você não sabe ainda, mas talvez tenha nascido para isso aqui, né? Sim. E isso é maravilhoso, né? E eu acho que essa é a grande graça do Senhor, de ter pais sensíveis, né? Sensíveis ao Senhor. Às vezes nem percebem que estão profetizando, mas estão, né? E que nós possamos ser pais assim, né? Sim. Que conseguem apontar os nossos filhos como flechas. Demais. Obrigado, Lara, por esse tempo maravilhoso. Gostei muito a você, tô do muito nosso feliz. papo. Gostei. E obrigado por você estar dedicando sua vida, assim, sabe? Em trazer uma parada que é muito cara e séria no céu, né? Alegria, né? Às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que Deus é um cara carrancudo, mas ele é a fonte de todo o prazer, né? Sim. A Bíblia é cheia dessa palavra, alegria, né? E você tem trabalhado com isso que é tão importante para Deus. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Prazer estar aqui, sou realmente muito fã do trabalho que vocês fazem. Para mim é uma honra, de verdade, estar aqui. E parabéns por tudo que vocês fazem, abençoa muito as nossas vidas, então... Obrigada, de verdade. Amém. Obrigado você que ficou aqui, nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria até te fazer um pedido. Cara, não deixa isso parar em você. Pega esse link, manda para outras pessoas que acompanham a Lara e que podem ouvir um pouquinho mais do seu testemunho, saberem um pouquinho além ali das telas e serem abençoadas. Também se inscreve aqui no canal, estamos chegando aí 3 milhões de pessoas declarando eu quero ser uma cópia de Jesus. Se junta a gente aí, porque a gente vai continuar produzindo conteúdo para você. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.